Fala pessoal, sou o Richard Schelles e hoje eu vou fazer um review aqui, coisa nova no canal. Eu recebi da KF Concept um tripé bem bacana para um teste. Eles entraram em contato comigo perguntando se eu tinha interesse em estar conhecendo o equipamento deles. Eu já conhecia a marca, eu inclusive já tinha algumas coisas deles e achei bem bacana a proposta. Então, vou mostrar para vocês aqui o tripé que eu recebi. O nome dele está aqui embaixo para vocês verem. Ele é um tripé super bacana, vem nessa bolsa, ela tem um refletivo aqui, ela vem com alça aqui na lateral, vem com alça de mão, bem feitinha, tá? Então facilita bastante o transporte, mas o que importa mesmo tá aqui, ó. Esse tripé, ele fecha invertido, então ele tem um tamanho compacto, ele tem um suporte de carga excelente. No site deles consta que ele é para 10 kg de suporte. Quando a gente fala em 10 kg de suporte, vamos parar para pensar, quanto pesa uma câmera hoje? Uma câmera grande, 1 kg, uma lente pesada, uma 70-200, quando muito uma 300, 2.8, mas é um equipamento bem limitado para uma linha mais esporte, vamos dizer, que eu sei que 99% das pessoas não utiliza uma lente como essa, o kit vai dar uns 2,5 kg, então a gente tem 10 kg de suporte num tripé como esse. Então eu vou começar a mostrar para vocês, eu vou abrir aqui, ele tem um sistema de trava bem interessante. Depois a gente vai fazer uns closes mais fechados para vocês entenderem bem, tá? Nessa primeira amostragem você pode não ver tão facilmente. Só abrir, vocês escutam o clequezinho dele, tá travado, né? Ele tem várias posições de altura. Eu consigo abrir as pernas de forma super fácil aqui, ó. Travei, rodei, soltei, travei. E qual que é a grande sacada desse tripé? Aliás, tem algumas, né? Mas eu vou falar de umas para vocês. Esse tripé foi um dos que eu vi que eram os mais altos do mercado. Ele chega a 2,40 m. Sabe o que é 2,40 m num tripé? Olha, eu tenho 1,70 m. A gente está falando de 70 centímetros acima de mim. Então é um negócio, cara, que pode ser assim super útil para uma série de situações. Vou abrir a outra aqui, vou deixar ele na minha frente e vou conversando com vocês. Aqui tá ok para já conversar um pouquinho mais. Tem a coluna central dele, vou ficar aqui de lado, fica um pouco mais fácil. Que eu tenho uma trava, sobe e desce, né? Ela estava bem alta, por quê? O tripé fecha invertido. Ele já vem com uma ball head, bem legal, bem robusta, a bola dela no centro aqui, ela é bem grandinha, ela tem, se não me engano, 28 milímetros de diâmetro, é um tamanho considerável. Tem alguns movimentos diferentes. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um primeiro movimento onde eu rodo só no meu eixo. Ela é muito legal para uma foto panorâmica, porque o que acontece normalmente as ball head? Cabeça ball head, você destrava e ela movimenta para todos os lados. Quando eu quero fazer uma panorâmica, porém eu quero que a câmera fique no meu eixo, eu quero que ela gire só nesse sentido aqui, só lateral. E isso na ball head você não consegue fazer se você não tiver essas duas vias de acesso. Então eu segurei aqui, girei, consigo fazer essas fotos. Travei embaixo, ela para de se mexer. E aí eu vou para o meu movimento normal da ball head. Ela vem com plate já no estilo arca suíça, só eu soltar aqui e tenho ele para eu colocar na minha câmera. Uma coisa muito legal desse plate, que antigamente era bem comum, mas hoje tem diminuído o uso, ele tem uma argolinha que eu giro e eu aperto. Não preciso necessariamente depender de uma moeda, de uma chave ou algo para estar colocando isso na minha câmera. Vou colocar na minha câmera aqui. Só pegar, já rosqueia na mão, ele rosqueia de forma super prática, simples. Não tem muito o que fazer, você consegue dar um aperto considerável com as mãos. Então vou deixar o plate no lugarzinho certo. Vamos procurar centralizar aqui, né? Porque o eixo do sensor é mais ou menos ali no eixo do tripé. Deixa eu ver, ok. Ó, sem muito esforço ele já está belezinha. Eu vou girar aqui, porque o meu aperto é aqui, certo? O que ele faz? A maioria dos tripés hoje, elas são alavancas. Esse é uma rosca. Então eu pego, coloco na minha lateral. Ela tem inclusive uma graduação para eu estar centralizando a câmera. Você vê que o plate corre aqui. Isso daqui, travei.
Lembra aquele eixo que estava solto? Ó, a câmera gira sem eu ter nenhum movimento. Se eu soltar, aí eu tenho o movimento que eu quiser. Consigo fazer foto na vertical aqui, ó. Consigo fazer essa panorâmica aqui. Deixo da forma que eu achar melhor. Agora, qual que é a grande sacada, que é uma das coisas mais úteis nesse tripé? Coluna central, eu solto ela, né, aqui embaixo. Vou deixar um pouquinho mais alto aqui para vocês verem a vantagem. Deixa eu só me arrumar posição. Eu tenho aqui uma bola que é uma outra, vamos dizer assim, parece uma outra ball head, mas o que ela faz? Ela me solta um novo eixo de tripé, aqui, né, no caso, que eu consigo fazer ela se tornar lateral. Então, uma trava o movimento da bola, a outra eu travo o movimento de rotação. Então eu tenho inclusive uma marca aqui que eu tenho que colocar e travar para ele ter o balanço correto, né, o contrapeso correto. Se eu precisar, se eu tiver com um equipamento muito pesado aqui, eu posso estar colocando um contrapeso aqui, tá? Não seria a forma mais correta, mas fica um pouco mais seguro. E eu consigo fazer as minhas fotos de top view aqui sem problema nenhum. Deixa eu travar aqui esse daqui que está solto. Beleza. Aqui eu tenho o segundo eixo dela. Aqui eu consigo girar essa bola para estar correndo, né, para frente ou para trás, para estar acertando o meu ângulo. O que é a parte legal disso daqui? Normalmente os tripés que têm esse movimento, eles têm um outro braço, mas ele fica nesse nível aqui. Então ele acaba sendo um pouco baixo. Você, por exemplo, vai num restaurante, eu trabalho muito com foto de comida. Se eu vou num restaurante e eu tivesse esse nível aqui apenas para estar colocando o braço na horizontal, me complica. Eu estaria muito perto, né, da mesa. Olha aqui, ó. Vamos baixar aqui. Eu tô tipo, esse daqui é uma mesinha um pouco mais alta, que é uma mesinha bistrô, né? Mas eu estaria o quê? A 25 centímetros da mesa de refeição. Então eu não teria um ângulo tão bom para se fazer uma foto. O ideal é eu ter um pouco mais alto. Então aqui, se eu levanto tudo dele e eu tô com uma lente, por exemplo, 50 milímetros, que é uma lente bem comum, consigo estar fazendo uma foto tranquilamente na mesa do restaurante. Essa daqui que eu estou na câmera, no caso, é uma 90, né? Então a 90 não seria o indicado para isso, ela é um ângulo muito fechado. Mas com uma 50 milímetros eu consigo alcançar sem nenhum problema, tá? Isso eu acho que é uma das grandes sacadas desse tripé. E lembrando, né, que eu não estou com todas as seções da perna agora levantada. Eu estou com uma fechada. Esse nível daqui, ele vai chegar mais ou menos aqui e eu tenho mais essa haste para estar fazendo esse top view. Então eu consigo chegar pertinho da mesa, consigo estar fazendo ângulos diferenciados em algumas situações. Não necessariamente a câmera precisa estar nesse ângulo reto aqui, posso estar com ela um pouquinho inclinada, que eu vou ter um segundo plano. Isso é uma coisa que é bem legal e você consegue estar utilizando para estar fazendo fotos diferenciadas. Vamos voltar com ele aqui. Vou travar, vou soltar, venho para a posição, voltei e ele fecha de uma forma bem tranquila para você estar utilizando. Aqui solta, aqui também. Outra coisa legal desse tripé. Aqui, essas garrinhas, repara só, ela tem uma molinha, né, que ela vai e volta. Outros modelos de tripé você solta e depois você tem que apertar de novo para estar fechando. E essa travinha serve para eu posicionar a perna, inclusive em outros ângulos. Se eu quiser abrir a perna mais, imagina que eu tenho uma parede aqui, eu não tenho onde apoiar. Se eu solto aqui, ele apoia na parede lá. Beleza, é um outro tipo de sustentação. Eu consigo fazer uma foto com todos bem baixinho, ou seja, eu tenho um nível de fotografia bem baixo, quase ao nível do solo. Uma outra coisa interessante aqui, eu consigo inverter a coluna central dela e colocar a câmera para baixo. E essa você faz uma foto bem rente ao solo, se for para um ângulo para frente, ou para uma fotografia macro, posso colocar ela bem pertinho do que eu preciso. Você consegue criar situações e utilizar de forma criativa isso o tripé. E tem uma outra coisa nesse tripé que é bem interessante.
Eu não uso, pelo meu trabalho ser de fotografia ou corporativa, ou de comida, ou estilo, não tenho essa necessidade. Mas para quem viaja, para quem faz externa, para quem trabalha com esportes, ele também tem a função monopé. Eu aqui tenho uma rosca, que é essa parte que tem a espuminha, que ele me fala que se eu girar para um lado para o outro, eu solto e transformo ele no monopé. Vou ser sincero, eu nunca nem montei isso e eu vou estar fazendo isso a primeira vez agora, tá? Espero que dê certo. Se não der certo, vocês vão ver que não deu certo. Solto. Deixa eu ver, soltar é pra cá. Então eu venho aqui, desrosqueio. Saiu. E aqui eu tiro a coluna central. Acho que eu não vou fazer isso não, porque eu não vou ter onde apoiar a câmera, tá? Ou tiro só o ball head. Eu vou tirar só o ball head e dá certo. Vou tirar a câmera, né? Vai que cai. Câmerazinha. Ball head, aí eu travo ela legalzinha aqui para eu conseguir soltar. Aqui na central também. Soltei. E vou falar outra coisa para vocês. A parte de construção do tripé é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver. O que acontece? Esse tripé é inteirinho de alumínio. Não sei se é fundido, se é forjado. Acredito que seja forjado, que a palavra é correta. Ele é muito bem construído. Material muito legal. Você vê que não tem rebarba, a pintura é bem feitinha. Tudo aqui com um encaixe bem bacana. Ó, ele tem um outro pino aqui. Vamos ver, será que é esse daqui? Ou será que eu tenho que tirar outra parte? Agora eu já estou na dúvida, hein? Se eu teria que tirar essa peça toda ou se eu tiro a coluna. Acho que é a coluna, tem uma rosca aqui, ó. Tô aprendendo junto com vocês, hein? Porque eu mesmo, como eu disse, né? As coisas que a gente não utiliza, a gente acaba ficando para depois. E aí descobrimos juntos a melhor forma. Acredito que aqui eu tenha uma outra rosca aqui. Para quem não sabe, gente, olha, ele tem um ganchinho. A maioria dos tripés tem isso, tá? Para que ele serve aqui? Para um contrapeso. Imagina que você está numa externa, está ventando um pouco, ou você está com uma mochila nas costas, você não tem onde colocar, você pode colocar ela aqui, fixar ela e ela vai dar mais firmeza no tripé. Já volta, hein? Isso aqui saiu, aqui eu tiro e aqui eu rosqueio. Isso daqui é coisa de prática, né? Como eu nunca tinha feito, estou descobrindo aqui com vocês. E essa volta para o lugar que ela estava antes, né? Então aqui volta para essa rosca. E eu tenho o monopé. Ele vira até um bastão de caminhada, tá? Sendo bem sincero aqui, ele fica uma coisa bem bacana. E eu ainda vou ter aquele movimento se eu quiser. Ele serve, gente, por exemplo, como até um... Lembra aquelas varas? Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Antigamente, quando não tinha drone, não tinha nada, existiam umas varas bem compridas que as pessoas faziam foto do alto com ela. Ou usavam um disparador remoto na câmera, ou você programava, por exemplo, 10 segundos no timer, vinha com a haste, programa aqui a câmera, pegava isso para fazer uma foto lá do alto. É uma coisa que é possível. E ela nem está toda estendida, né? Se eu ficar com ela toda estendida, eu estou com 3 seções da perna fechada. Eu vou falar para vocês que esse monopé, olha, se ele não ficar com 3 metros aí, não tá... Não, 3 ele não chega não, mas uns 2,70 ele chega. Ainda não alcanço. É um negócio bacana, você consegue ângulos bem diferentes aí na sua fotografia. Pode ser uma coisa bem legal isso para vocês. E ressaltando novamente a construção do tripé. Você sente segurança nele. Você pega ele na mão, você vê que ele tem uma construção legal, bem feita, as coisas se encaixam. A pintura dele bem bacana. Eu sou fã de preto e laranja, né? Então é até suspeito para falar, ele já veio na cor perfeita para mim. Combina com a minha mochila da Sony, combina com as minhas roupas e fora isso, ser um material de muito valia na fotografia, né? Tripé é uma das coisas que as pessoas não se importam muito até que ele te deixe na mão. O que eu falo que ele te deixe na mão?
Quando você tem um tripé muito simples, ele não te dá uma segurança, uma travada num ângulo que você precisa corretamente. Imagina que você quer deixar exatamente naquele ponto. O tripé mais baratinho, quando você colocou naquele ponto, você tirou a mão da câmera, ele sempre dá uma inclinadinha. Ou para um lado ou para o outro, principalmente aqueles que têm cabeça de plástico, tem partes de plástico nele. Você não tem uma firmeza, você não tem uma rigidez tão grande nesse tripé. E esse daqui já é diferente. Quando você travou na posição, o ball head tem uma precisão tão grande que, assim, sem muito aperto, você não consegue movimentar a cabeça dela. Quando eu aperto um pouquinho, eu vou tentar girar para um lado e para o outro, mesmo forçando assim, ela não vai. Ela tem um grip bem seguro ali nisso, né? Então isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Isso eu gostei bastante nesse tripé. Você sente uma segurança, você sente que o material é bom, você sente que é uma coisa durável, né? E a KF mandou muito bem mesmo nisso aqui, ó. A suavidade dele aqui, meu, é uma coisa... Ó, travei um tiquinho de nada aqui, tal, fez aqui, já fica forte. Travei um pouquinho, ó, não mexo mais. Dá até a impressão que você, tipo, tem que forçar muito e você fala, não preciso fazer isso, sabe? Então, super recomendo esse tripé. É uma coisa que me surpreendeu, sabe? Eu sou meio chatão com material. Para quem me conhece já faz tempo, sabe que eu já estou com quase 20 anos de fotografia, então eu já passei por várias etapas de níveis de equipamento, de marcas de equipamento, de qualidade. Então, assim, milagre não existe. A gente sabe que uma coisa hiper mega barata dificilmente vai ser muito boa ou muito durável. Então, com o tempo, conforme você vai trabalhando, você vê que coisas mais duráveis ou de marcas melhores são um pouco mais caras. Esse tripé já é uma coisa diferente. Ele é de uma marca que já tem um tempo de mercado, porém ele tem um custo relativamente baixo para o que ele entrega. Se você for pegar um tripé desse nível de uma marca mais conhecida, eu vou te falar que vai custar aí pelo menos 3 vezes mais. Então, há de se pensar. São coisas que a gente tem que considerar na hora. Lógico, o investimento para fotografia, quanto menos você gastar e mais tempo te durar aquele equipamento, melhor. Então, eu hoje sou dessa, eu prefiro gastar numa coisa que me dê um custo-benefício bom, que tenha uma durabilidade boa, do que comprar algo mais barato que vai me servir durante um tempo, mas já pensando em trocar aquilo. É muito mais viável você gastar um pouquinho a mais e comprar algo bom do que ir naquele simplesinho, basiquinho, que não vai te atender durante muito tempo. E esse daqui tá no preço quase do simplesinho básico, mas com uma qualidade que com certeza vai te atender durante um bom tempo. Montei aqui, né? Vocês não precisam ver eu montando de novo, minha habilidade em estar montando as coisas. Tem um detalhezinho que eu acho importante estar mostrando. Quando a gente levanta essa seção e eu inclino, aqui ela parece não, ela é uma ball head, mas ela não é uma ball head como a da cabeça, onde suporta a câmera. Por quê? Quando eu travo ela, vamos supor que eu queira manter inclinado aqui. Ela está sem peso, ela trava. Mas se eu tiver com câmera aqui, ela vai descer. Então, o uso dela não é para usar inclinado, tá? Eu estou só mostrando esse detalhe para vocês se atentarem a isso. Então, ela foi projetada para ser utilizada aqui. Por quê? A minha trava do peso está na volta, certo? Aqui depois eu vou fazer um close fechadinho para vocês entenderem. Então, quando eu passo aqui, é que ele vem para ser travado e aí tá ok. Agora, sendo o cara chato, se eu fosse colocar um defeito aqui, seria a parte dos pezinhos dele. Deixa eu voltar com ele para a posição aqui. Tem tripés que eles vêm. Quando eu falo pezinho, deixa eu fechar aqui as seções para vocês entenderem. Depois você pega a manha disso daqui, você solta tudo de uma vez, tá? Você vem, solta ele inteiro. E para fechar também, pega ele de baixo e fecha do mesmo jeito. Lógico, você não precisa dar uma super travada para fechar, mas não é bom deixar folgado. Esse pezinho, ele solta, certo? Ele tem é um pezinho de borracha, uma borracha bem rígida, legal. Aqui você vê que é bem construído isso. Tem alguns tripés que vêm com 2 tipos de pés. Tem um pininho aqui, ó. E aqui tem uma rosca, lógico. Esses tripés que vêm com outro tipo, ele vem um pino de metal. Para que serve esse pino de metal? Para um clima de neve, tá? Mas eu estou falando em Brasil. Brasil aqui, raros os lugares que a gente tem neve. Então não é uma coisa assim indispensável. Mas se você é um cara que pretende usar um tripé desse para
Ah, vou fazer uma viagem para o Alasca, vou fazer para a Antártida, sei lá, e eu quero algo mais firme. Aí um pezinho desse pode fazer a diferença. Mas a gente está falando de uma ínfima parte da população que tem essa oportunidade. Eu mesmo gostaria de ter, ainda não tive, mas quem sabe. E o sistema de travamento do plate, isso é questão de costume, né? Como eu disse, as outras cabeças que eu tinha alavancas. Essa é um sistema de aperto. Mas assim, o aperto me surpreendeu, porque você não precisa apertar muito, um giro ali legal, ele trava super bem a cabeça. Então é questão do costume. Agora, no geral, por custo-benefício, esse tripé é uma coisa assim muito, muito, muito legal e vale super a pena. Eu recomendo para vocês isso daqui tranquilamente. A empresa, quando ela me mandou, ela falou, olha, faça um review, comente o que você quiser. Pode ser bom, pode ser ruim. E aí eu peguei material para avaliar e comecei a pensar nos pontos ruins. Quase nada, sabe? Se eu fosse avaliar outro tipo de tripé, pode ser que eu encontre muito mais pontos ruins num outro que seja esse. Então esse, custo-benefício, construção e estabilidade dele. Quando eu falo estabilidade, travei aqui. Ó, ele tem uma torção quase nula. Aqui é bem pouco. E o suporte de cargas 10 kg. 10 kg, nem uma câmera grande formato, que é uma Sinar, alguma coisa assim, que aquele trambolhão todo, quadrada, com báscula para tudo que é lado, vai pesar isso. Então não tem necessidade hoje de 10 kg de suporte de carga, porém ele tem. E se a gente pensa assim, ó, o fabricante fala que tem 10 kg de suporte de carga. Se ele está falando que tem 10 kg, que ele suporta 10 kg, com certeza ele testou com muito mais quilos que os 10, para te garantir que ele funciona a 10. Não tem necessidade, né? Então, podem ficar despreocupados com a sua câmera, com as suas lentes, que isso daqui não vai ter perigo nenhum de tombar, de cair. Isso, quando a gente fala de suporte de carga, o suporte de carga funciona para ball head também, né? Não adianta você ter um tripé que suporta 10 kg e uma ball head que suporta uma pequenininha. Então, beleza, coloquei equipamento pesado, a ball head vai ferrar. O contrário também, tem uma ball head que suporta 10 kg e o meu tripé suporta 3. E eu vou lá e coloco um caminhão em cima do negócio. Vai estragar, não tem jeito, né? Então o suporte foi projetado, foi pensado, foi testado para isso, né? Basicamente isso que eu queria falar para vocês a respeito desse tripé. Recomendo bastante mesmo. Acho que ele, pelo custo-benefício, hoje é uma das melhores opções do mercado, não devendo nada para marcas como Manfrotto, Benro, Sirui, que são equipamentos que eu já tive, já testei. Tem alguns que eu ainda tenho, mas esse aqui acabou tomando o lugar desses outros, né? Vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês, quem quiser estar adquirindo esse tripé, vai estar um link do site do fabricante aqui. Vai ter um cupom de desconto também, que tem uma validade limitada, então se atenta ao prazo de validade lá e pode comprar que vai valer a pena, vocês não vão se arrepender. Gente, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. E estamos aí, até uma próxima.